Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de Itaú versus Itaúsa, vantagens e desvantagens, operações com opções. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos lá, YouTube 4 virou a queridinha do Merenda, e a Itaúsa Merenda também, mas atualmente o Merenda está com um plano de trade de parar de operar para fins de remuneração, né? Com 60 anos de idade. Então esse é meu projeto. Hoje estou com 52, farei 53 em setembro, onde eu acho que até lá já vai valer muito a pena eu ficar suave e passear mais e mais com a senhora Merenda, apesar da gente sempre estar passeando, né, pessoal? A gente tira 2 férias, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, né, pessoal? Então, mas chega uma hora que a gente quer dar uma parada, né, pessoal? Porque tem que curtir mais a vida, que a vida passa muito rápido. Eu não sei nem se eu vou estar vivo com 60, né? Isso é só um projeto. E aí, pessoal, eu comecei a ver coisas interessantes. Vou fazer um vídeo de ETFs para vocês, que vocês vão entender o funcionamento do ETF de acumulação com o que paga dividendos. Qual é o melhor a longo prazo e por que eu estou comprando o BETER11. Ok? Vai ser mais na frente aí esse vídeo. Essa semana eu devo produzi-lo. Bom, então vamos falar aqui de Itaú. A gente tem aqui uma esticada. O mercado na sexta-feira deu aquela bombada, aquela puxada de cueca com força. A YouTube não é comum subir 4% no dia, né? O setor financeiro todo despertou, até o Banco do Brasil. Nós temos aí a cotação de 44 e 44, que provavelmente pode ter sido no after, né? No fechamento lá do after. E a gente tem aí uma valorização nos últimos 12 meses de 40%. É muita coisa. Para você ter isso na renda fixa, você vai ter que deixar o seu dinheiro quietinho lá por 3 anos, né, pessoal? No mínimo. Para poder tirar 40%. Quanto que o Itaú em um ano te pagou isso? Por isso que eu não gosto daquela historinha de comparar índice, tá? Com um ativo, porque você não compra o índice. A maioria dos investidores, pessoa física, não compra IBOV, não compra BOVA11 para deixar na carteira. Então essa falácia aí, ela acaba te tirando o foco de achar que renda variável não é vantajosa, tá? O que não é muito vantajoso é a renda fixa. A renda fixa, o operador de opções utiliza, tá? Por conta da operação com opção. Em algum momento, claro que é o meu caso, eu estou mais posicionado em renda fixa que renda variável. Mas eu estou mudando isso com a estratégia nova que eu estou criando, né? Que é a recompra garantida, que eu vou falar isso mais para frente, tá? A preparação da mentoria para investidores, né? Aquele pessoal que tem um projeto, né? Um plano de se aposentar com ações, opções e renda fixa, né? Então a gente tá preparando isso, vai sair ainda esse ano, vai ser bem legal. E o Itaú, ele faz parte dessa história. Por que? Eu vou explicar agora. Porque o Itaú é um ativo que ganha dinheiro com a acumulação, ganha valor com a acumulação. Então a gente vai parametrizar aqui a Itaúsa e o Itaú. Tá? Então, olhando para o Itaú, ele está pagando um DY de 7,96, um PVP, teoricamente, né, o pessoal acha alto, né? 2,33, um PL de 10,62. Pô, só daqui a 10 anos que eu vou recuperar o meu dinheiro? Se você operar a opção, isso muda, né? E esses dados aqui, né, pessoal, eles ficam oscilando o tempo todo, né? Cada trimestre você vê um ajuste diferente, né? O preço... Aliás, diariamente você vê um ajuste diferente, porque a fórmula, quando contém o preço no numerador, ele vai todo dia mudar.
né? E aí você vem olhar o histórico do ativo e vai direto para o preço versus lucro aqui, ó. Repare uma coisa, a receita do Itaú, ela teve um impacto aqui, era uma receita mediana, mas sempre subindo, ó. 2016, 22 bi, 23 bi, 17, 18, 25 bi, 19, 27 bi. Aí ela tem aquela queda de receita, Covid-19, papapá, lá. Depois ela começa de novo a recuperar os seus números, ó, 28, né? Maior do que o lucro de 2019, 2021, 2022, 30,74 bi, 23, 33,88 bi, 24, 42,13 bi e 2025, 45,85, onde eu acredito que pode reduzir essa capacidade de lucro recorrente. Não que vai parar, mas pode reduzir e estabilizar durante um certo período. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Mas não há dúvida nenhuma que é um banco que aumenta a sua receita líquida e aumenta o seu lucro líquido. Isso é importante pensando a longo prazo, tá? Principalmente a longo prazo. Então é um papel que, em tese, ele faz um combinado muito interessante. É um papel que é bom para a acumulação, para você colher fruto daqui a 10, 15, 20 anos, e também ele paga remuneração, né? Então, por isso que ele ganha até mais valor que a Itaúsa. Quando a gente compara a Itaúsa agora, a gente vai ver que a ITSA4 está com números melhores, inclusive em relação ao PVP. Olha só que coisa interessante. Cotação 14,17, esticou muito mais do que o Itaú, né? Te deu um ganho de 52,24%. O PL é menor e o PVP também é menor. E o DY maior. Ou seja, em todos os parâmetros, a Itaúsa vence o Itaú. Ok. Certo? Só que o preço da Itaúsa, ele dá esticão e depois ele estabiliza por muito tempo. O Itaú ele fica lá subindo bem devagarzinho. Então, a médio e longo prazo existe uma diferença. Atualmente, no curto prazo, o mais vantajoso é ITSA4. E a longo prazo, o mais vantajoso, na minha humilde opinião, é ITUB4. Então, quando a gente olha aqui aquele mesmo estudo, a gente verifica que a receita líquida, como é uma hold, né, ela é mais complexa de ser analisada. O lucro líquido vem aumentando, é fato, né? E a receita líquida, ela vem estabilizando, tá? Então, isso aqui chama-se eficiência, né, pessoal? Quem não quer ter um ativo na carteira que faz aquela coisa saborosa, né, que é subir o lucro líquido e mesmo com uma receita estabilizada. Imagina aqui, ó, receita de 8,23 bi, né? Receita líquida de 8,23 bi e lucro líquido de 14,89. Então fica uma coisa assim fantástica, mas isso é porque é dado de hold. A avaliação é diferente da empresa na sua essência, né? E aqui, ó, tá um biquinho aqui, né? Um biquinho dizendo o seguinte, que o lucro versus a cotação está no preço. Porque o lucro da Itaúsa é um acenoide crescente, exceto aqui no Covid-19, que deu essa correção, mas ele conseguiu recuperar rapidamente. É como se essa curva aqui tivesse sido pequena e já ter feito para cá. Então a gente não tem dúvida nenhuma, historicamente, que ITUB4 e TSA4 são empresas eficientes. A hold, mas ela carrega a maior parte da posição em ITUB, né, em Itaú, e uma pequena parte em empresas que ao longo do tempo ela está aumentando a participação. Empresas pagadoras de dividendo que têm lucros interessantes, né? A mais xoxô é a Dex, né? As demais não. Então também é uma empresa para aposentadoria. Então qual é a estratégia do Merenda? Já que a outra é de crescimento, paga uns prêmios de opções bem saborosos, mais líquidos,
mais interessante, o Merenda quer, durante esses 7 anos, fazer a operação com opções acumular Itaú e no final, lá no tempo que o Merenda não quiser mais operar a opção, ele vai lá, liquida o YouTube 4 e joga tudo, por exemplo, se for o caso, se for o momento, na Itaúsa ou em outro ativo que pague boas remunerações de dividendos. Então essa é a estratégia e também farei isso com o Better 11. Aí eu vou mostrar um estudo bacana de Better 11 para vocês, beleza? Então, dito isso, pessoal, vamos olhar os gráficos, né? Os gráficos, ok? E nós estamos aqui, ó, YouTube 4, ainda tem uma EDTB aqui, né? Uma linha de tendência de baixa, né? O ativo ainda não reagiu, rompendo esses topos anteriores, ele faz um gap aqui lindo, né? No curtíssimo prazo, se eu for considerar essa EDTB aqui, ele já rompeu, ele saiu da zona de rebaixamento, né? Aqui, ó, o viés passou para alta, já estava, né, com viés de alta desde aqui, ó, desde quando rompe essa estrutura aqui no 41,23, o papel permaneceu acima de 41,23 e ele vai lá, pivotou, faz uma correção aqui com um fundo anterior menor do que esse aqui e faz um gap de alta. Lembrando que esse tipo de rompimento são rompimentos que normalmente dão continuidade. Por muito tempo? Não sabemos. Exemplo, aqui nós tivemos um rompimento semelhante a esse. Vou pegar o ciclo aqui, ó. Ó. Cadê? Deixa eu diminuir aqui. Tá? Aqui. Né? E aqui também, ó. Pequeno, mas foi, tá? Aqui, tá? Então a gente tem que estar de olho nesse tipo de rompimento, tá? Outro aqui, ó. Então esse papo que gap tem que ser fechado é teórico, não é a única verdade, tá, pessoal? Aqui também, ó. Peraí. Bem aqui. Você vê que o papel dá aquela caidinha, ó. Isso para um papel de tendência acontece quase sempre. É um gráfico muito bom de operar o Itaú. É isso que eu gostei dele, ó. Aqui, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ó. Então você pode ver que ele rompeu aqui também, ó. Então é gap de fuga, né? Aqui. Tá vendo? Então não é um papel de se jogar fora. E eu, como sempre falo para vocês, eu opero regiões de preço que eu apelidei carinhosamente de regiões de merenda. Então as regiões de compra, na minha humilde opinião, do Itaú, desse período histórico aqui de dezembro de 25 para cá, são essas regiões. Merenda, como é que eu vejo esses preços? É só clicar aqui, ó, no quadradinho. Você vai ver que entre 38 e 33, 39 e 64 foi uma região de merenda. Você vai ver que aqui, entre 41 e 43 e 25, foi uma região de merenda. Você vai ver que agora, entre 38 e 31, que foi uma região que bateu com essa anterior e subiu um pouco, né? Cresceu um pouquinho, porque já começa a fazer o alargamento do preço, até 40 e 36, foi uma bela região de merenda. Aí o merenda, como sempre, adora isso aqui. E nós fizemos no ativo virtual, quem é assinante, tá? Se deu bem, né? Se deu bem, pessoal. Olha aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou mostrar um negócio legal aqui para vocês, pessoal. Vocês vão vendo que tem várias operações aí, né? Essa aqui foi muito saborosa, pessoal. Isso aqui foi delícia, ó. Dividendo sintético, ó, do mês de julho, tal, de vários ativos. Puts, tá? Vamos aqui, ó, tentar. Pera aí, pessoal. Deixa eu só dar um jeitinho aqui. Achei, pessoal, achei, tá aqui. Então, esse estudo foi postado
no dia 29/5/26, tá? E aí, pessoal, é aquela história, né? Às vezes ninguém quer entrar porque tá dando aquele resultado ruim, né? Então, quando a gente volta aqui, ó, só um minuto, pessoal. Porque é importante, pessoal, você ver a data que foi postada, 29/5/26, e a oportunidade. Então, nós fizemos aqui, para Itaúsa, vamos falar primeiro de Itaú, ó. Nós aqui fizemos esse estudo com potencial de ganho acima de 50%. Nós fizemos esse estudo aqui, ó. A compra de uma call YouTube 4, lá eu explico todo o racional, né, da operação, o strike 20,68 para 20/8/27, delta 1, né, então é um direito de comprar o Itaú a 20, então você está gastando metade do valor que vale o ativo, né, praticamente. Na época estava acho que no 38, 39 ou 40, agora não me lembro exatamente. E o pessoal do Premium, pessoal da comunidade, do ativo virtual, aproveitou, né? Comprou aqui nessa faixa de preço, entre 20,40 e 22,60. Inclusive, o último negócio nessa opção foi exatamente do pessoal da nossa assinatura, tá? Ora, quanto é que tá valendo hoje, Merenda, esse prêmio? Tá valendo, pessoal, com essa alta de ontem, na faixa de 26 a 27 reais. Então, a grana aqui foi top. Já tá no lucro aí de mais de 30%, né, pessoal? Quando bater 30 reais de valor, são 50% para quem entrou nessa faixa aqui, entre 20,40 e 22,60. Aquilo é menos, é claro, mas quem entrou aqui perto dessa faixa, se eu não me engano, o último negócio que está na plataforma foi 20,45. Foi até uma assinante nossa que fez. Ela encheu o pé disso aí e se deu bem, tá? Então isso aqui é sabedoria, tá, pessoal? Então, tem um racional, a gente faz venda coberta do homem pobre, né, no momento oportuno, com esse tipo de racional, tá? Como eu falei para vocês, tudo é voltado para investidores. Então, tem um racional de comprar essa put dentro do dinheiro, beleza? Bom, então, no dia 25, foi aqui, ó, 25, 22, 25. O Itaú estava custando, aqui, ó, na faixa de 39,67, 39,70. É bom saber, porque se for no topo, eu não apago nada do que está lá, porque a gente tem que ser transparente com as pessoas, né? As pessoas têm que entender, e se elas entendem que o teu estudo faz sentido para elas, elas vão lá e fazem o estudo próprio e dizem assim, não, isso aqui vale a pena. Então aqui foi a região onde se encontrou isso, né? Pena que se alguém comprou quando estava em 38, provavelmente estava abaixo de 20, né? Ou estava 20 reais, 20 e 40, 20 e 30, né? E aí é que é legal, pessoal. Isso é que é legal. A gente tem aqui uma região de merenda que agora que esticou, o trem subiu 12%, mais ou menos 10%, né, em relação ao preço, um pouco mais. 11,16%. Só que na opção isso aí tem um valor multiplicador, né? É diferente, ela vale muito mais, né, de que se tivesse comprado a ação, né? Então o ganho também é mais potencial e a segurança é melhor, certo? Agora vamos falar da Itaúsa. Itaúsa está aqui, ó, as duas regiões de merenda. O ativo rompe a LTA, de fato, porque diferente do Itaú, a LTB, quer dizer, ele não tinha uma LTB. Por quê? Ele estava assim, ó. Aliás, ele tinha, mas só do segundo topo para cá. No Itaú, do primeiro topo ao segundo topo, você tinha, como nós vimos aqui, ó. Olha a diferença. Eu tinha aqui uma linha de tendência de baixa porque eu tinha dois topos descendentes. Aqui, para validar, eu preciso traçar deste topo para esse topo. E olha, ele rompe, né? E acontece as mesmas coisas que tem no Itaú, ó, nessa região aberta, tem essa região aberta aqui, né?
Então acontece semelhante. Então as regiões de merenda é nesses preços aqui, ó. Peraí. É entre 13,46 e 12,82. Aqui foi na região de 13 e 12,43. Não ficou muito diferente, né? Não ficou muito diferente. Então, bem aqui nós também apresentamos oportunidade para a galera do ativo virtual. Tá aqui, pessoal, ó. Vem aqui, ó. Itaúsa também foi na mesma data. E aí a Cal, ela vem assim, 21/5/27, o strike 6,90. E a faixa de preço foi essa aqui, ó. Foi entre 6,66 e 6,76. Aí quem pegou vai se deliciar saborosamente com possibilidade de ganho de acima de 50%, que atualmente está na faixa de 30% de ganho. Teve Caixa Seguridade, teve BBDC. Então, o pessoal está fazendo a festa lá nestas regiões de merenda, porque o investidor, ele entende que ele tem que comprar barato. E o que é que você acha de instrumentar isso com opções dentro do dinheiro? Sai mais barato, você pode alocar parte do dinheiro que você ia comprar ação na renda fixa, ou você pode alocar todo o capital desde que você ia comprar ação, desde que você tenha dinheiro para honrar o compromisso lá no futuro. Normalmente as pessoas têm porque são investidoras. Normalmente tem uma renda fixa que está rendendo lá 14, 15% ao ano, 14,5%. Ah, eu vou tirar da minha rentabilidade, do meu juro real, do que realmente é real da renda fixa. Digamos que você, em determinado período histórico, esteja com 8% de juro real. Você pode pegar somente o juro real e colocar na sua opção para compra, para exercer a opção, desde que seja muito vantajoso, como eu mostrei no vídeo do Bradesco, né? Então, o vídeo do Bradesco, eu não tirei R$1 do bolso, só as minhas rolagens e meus ganhos com opções, e foi capaz de comprar a Itaúsa no strike de 6, o Bradesco, quer dizer, no strike de 6,51, conforme o vídeo que eu já postei no canal do BBDC4, beleza? Então, pessoal, vamos agora às opções. Que opções nós temos para fazer merendinha suave? Suave! Vale salientar que essa região azul aqui é a região onde 14,60, 14,86 é a região de venda, né, pessoal? Onde eu tenho a possibilidade de esbarrar numa resistência e não passar. Pode romper? Claro que pode. É o risco que eu gostaria de correr? Sim, eu não tenho medo de correr esse risco, porque a minha opção de dividendo sintético para me remunerar vai vir aqui, ó. Ela vai estar nessa faixa aqui. Eu vou escolher dentro dessa faixa aqui, tá? Simples assim, tá, pessoal? Eu vou escolher nessa faixa de preço aqui, ó. 15,15, 14,93, 15,36, vou buscar mais para cima. E se der uma rolagem, a rolagem é positiva, né? Como eu falei para vocês, investidor tem que saber remunerar as ações dele, sim. Ah, mas puxa a cueca se subir muito? Sim, mas tem formas, ferramentas que a gente utiliza para lá na frente você conseguir sair do sufoco e ficar com as suas ações recebendo remuneração mesmo com a opção dentro do dinheiro, beleza? E venda de put, merenda, que região seria interessante? Bom, eu gostaria de plotar nas regiões onde o preço, né, que seria aqui, ó, que eu aceitaria a compra. Então aqui, entre 13, né, para baixo, R$13 para baixo, beleza? Então vamos olhar agora as opções, pessoal. Que opções teria que seria interessante, ó? Aqui no opções, estratégia de opções. YouTube 4, TSA 4, vamos lá. Vamos para o mês de agosto, mensal, tá? Então, se eu tiver acima de 15, aqui, ó, olha que beleza, pessoal, olha que coisa linda, ó. Por exemplo, strike 15,25 e TSAH 153, tá? É uma opção americana? É, mas você rolando
até o break-even, dificilmente, quase impossível dar exercício. Eu disse quase impossível, não disse que era impossível, tá? Então tem aqui o strike 15,25, pagando uma merendinha gostosinha de 11 centavos, pessoal. Isso aqui é saboroso demais, demais, que demais! É, merenda, mas eu quero correr menos risco. Para mim correr menos risco, eu tenho que baixar o strike, tá? E para mim baixar o strike, eu teria que ir para Itaúsa H160, strike 15,75, prêmio que está no book, né, de comprador-vendedor, né, que foi de fechamento, foi de 4 centavos, que também não é ruim. Vale salientar que a Itaúsa remunera 2 centavos a cada trimestre e os dividendos intercalares. Então, o que você acha de todo mês merendar 4 centavos da Itaúsa? Não é ruim, né? Se caso o ativo não subir demais, é claro. A gente não pode vender ilusão aqui para ninguém, tá, pessoal? Vamos agora ao strike 13, pessoal. Strike 13 de put. Pô, merenda, tá pagando muito pouco. É verdade. Tá pagando 6 centavos. O strike é o ITSA 131, tá? Pagando 6 centavos. É muito pouco, eu concordo com vocês, tá? Eu concordo. Mas é o que tem se caso você não quiser exercer o ativo. Tá, merenda? Eu quero exercer o ativo, eu quero. Mas a Itaúsa, pessoal, não é um papel que tem uma volatilidade muito alta. Então, os ativos, aí é que tá. Se fosse para você exercer o direito, seria o seguinte: Itaúsa T140, exercer barra remunerar, daria 18 centavos de prêmio, né? Interessante. E no R$14, que seria um prêmio de 26 centavos. Aí você estaria com risco de exercício, mas vale salientar que para quem tem o dinheiro, não tem problema. Você recebe para comprar. E se passar o preço, merenda, for lá no 15, você ficou com uma merendinha bem gostosinha, né? Bem saborosa aqui, que se você for ficar acumulando as suas vendas de put com o que você ganha e as que você exerce, com certeza você vai, no final do ano, ganhar mais, vai ter mais ações do que aquele que compra direto no mercado à vista. Agora vamos falar do Itaú, pessoal. O Itaú, nós temos isso aqui, ó. Itube 4. Itube 4, pessoal, vamos pegar mensal, agosto mensal, e nós vamos para as faixas de preço, que seria lá no 52, 53. Olha a diferença, pessoal, isso que eu acho legal, ó. Tudo bem, o preço é maior, né? Mas olha só, no strike R$50,22, eu consigo remunerar a minha call, é até americana, com 16 centavos, tá? 16 centavos, strike R$50,22, Itube H505. Olha só que coisa linda, né? Não, merenda, eu não quero correr risco de americana, eu quero correr risco de europeia. Se chegar perto do dinheiro, eu rolo. E eu quero ficar suave, com delta 10, delta 11, né? Então, beleza. Então, a gente tem aqui Itaú H503, strike 49,72, que é esse aqui, recebendo uma remuneração de 19 centavos. Aí você diz assim, é muito pouco, merenda. Vamos ver se é pouco. Se todo mês você conseguir remunerar 19 centavos em opções do Itaú, em um ano, pessoal, significa que você vai receber 12 vezes 0,19, que dá uma merendinha de R$ 2,28 por opção ao ano. Sempre vai dar certo? Claro que não, pessoal. Vai ter algum momento que vai ter uma rolagenzinha, se o mercado continuar subindo, né? Mas você tem sim a possibilidade de fazer esta remuneração sem vender seu patrimônio. E put, merenda, e put? Put dá medinho, sim, eu sei. Mas, se você olhar aqui, por exemplo, o strike, linha do dinheiro. Ah, merenda, eu não quero perder, o mercado vai subir, eu aceito pagar abaixo de 44. Aí, você tem essa put aqui, ó.
Itube T 446, strike 43,97, recebendo uma merendinha gulosa de R$ 1,02. Merenda, e quanto vai sair para mim meu preço médio se eu for exercido? Então é 43,97 menos 1,02, não é isso? Então, meu preço médio vai cair para 42,95, que é um preço razoável para quem é investidor de longo prazo, tá? Tá fora da minha faixa de preço. Então, o que eu, Merenda, faria? Merenda, o que tu faria? Que risco tu correria no Itaú? Eu ia lá na minha faixa de preço, eu vou aqui na minha faixa de preço, Itube. Olha a minha faixa de preço. Entre 40 e 38, eu também tenho essa outra aqui, ó, tá? Porque ela já praticamente veio para essa faixa, ó. Olha só o que aconteceu. Caramba. Queria esticar só, peraí. Ó. Ela praticamente veio para essa faixa aqui, que eu já tinha comprado anteriormente, digamos assim. Então tá entre 43,22 e 40,83. Então qualquer coisa que eu tiver dentro dessa faixa de preço, tipo 42, seria nem eu nem você, seria a metade do caminho aqui, ó. Seria 42,35. Então, que opção seria interessante para a venda de put, ó? Caso eu queira exercer o ativo, tá? Tô sendo bem claro. Exercer, que é a melhor coisa para se fazer quando você tem a grana e remunera também, né? Então, 42,22 aqui, por exemplo. Ó, 42,22. Recebendo uma merendinha suave, tá? Suave, de 49 centavos. Eu considero um prêmio muito bom. E olha que tá em alta, hein? Imagina se o papel der uma pancadinha para baixo. Isso aqui engorda, né? Se caso segunda-feira haver uma correção, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, 49 centavos. Quando a gente coloca na calculadora, 42,22 menos 0,49, a gente tem aqui, ó, um preço médio de 41,73. Tranquilo, pessoal? Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Aí a cada um estuda da sua forma. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar esse joinha aí. Ajuda a gente chegar nos 5.000 inscritos, ok? Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!